Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez, né, na presença do Senhor. Vamos agradecer a Deus, em primeiro lugar, por todas as bênçãos concedidas. E em segundo lugar, eu quero agradecer a todos vocês que estão aí sempre presentes, sempre no cantinho da Cleo. É sempre uma honra e um prazer bem grande ter vocês por aqui. Pessoal, hoje por aqui o sol está bem quente. Estou aproveitando aqui essa sombrinha debaixo do pé de goiaba, onde eu plantei as minhas orquídeas no pé de goiaba. Uma está bem florida, bem bonita. Eu não poderia deixar de compartilhar essa alegria aqui com vocês. Estou bem feliz que ela deu certo aqui nesse lugar. Passado um tempo eu plantei mais algumas e essa aqui já veio florir. E olha quantos cachos de flor ela me contemplou. Lindo, maravilhoso. Estou com esse chapéu. Quero aproveitar a oportunidade para mim responder dos seguidores do canal que fez no vídeo, no último vídeo. Depois eu vou deixar aí o título aí, a hora que eu for editar, que eu esqueci o nome do título do meu vídeo. Então essas duas pessoas comentou no mesmo vídeo, né? E eu queria deixar aqui esses dois comentários que eu achei bem bonitinho, bem incentivante, né? Adorei esses dois comentários. Não que os outros eu não dei valor, né? Mas assim, desse vídeo eu achei bem interessante esses dois vídeos, né? Então é uma coisa assim, que incentiva a gente, né? Que muitas vezes a gente nem é merecedor daquilo, mas o seguidor do canal acha que a gente é o merecedor, então por que não, né? Então quero agradecer essas duas pessoas que comentou aí nos meus vídeos. Fiquei bem feliz de receber esses dois comentários, né? Esses para mim é dois elogios. Então eu gostaria de falar ele aqui para vocês, né? Essa pessoa aqui, ó, ele faz parte do @Vida Leve. Essa pessoa comentou assim, ó, vou ler aqui, eu escrevi aqui no papel para não esquecer o comentário, como que a pessoa comentou, e vou dizer ele aqui para vocês, né, como foi o comentário. Cleo, amei te ver de chapéu. Pode adotar ele em seus vídeos. Parabéns pelo vídeo, cheio de valor. Então isso aqui pra gente, ó, não tem preço. Então fiquei bem feliz. Por isso, tô com o meu chapéu, né? O sol tá bem quente, mas não só pelo sol quente que eu tô usando o meu chapéu. Eu tô usando o meu chapéu porque da agora para frente, assim que eu for fazer um vídeo que eu estiver fora de casa, eu vou estar adotando o chapéu. Hoje eu tô usando esse aqui, porque o outro mesmo que eu tava usando no vídeo, meu esposo saiu com ele. Aí eu falei, vou aproveitar, né, que eu tô aqui sozinha, me gravar um vídeo. Eu gosto muito de fazer meus vídeos quando eu tô sozinho, porque a gente se solta mais, né? Então, como ele tava com outro chapéu, e eu peguei esse aqui de palha, né, só para fazer o vídeo. Mas a minha ideia é usar o outro, mas esse aqui também ficou bom para mim, esse de palha. Então, assim que eu estiver fazendo vídeo que for fora de casa, eu vou tá sempre usando meu chapéu. Vocês vão ver eu em outros vídeos vendo chapéu. A partir de hoje, eu vou adaptar então o vídeo, vou adaptar o chapéu para meus vídeos, ok? Gostei muito da dica aí. Muito obrigado, Vida Leve. Um abraço. E o outro comentário é o seguinte. A pessoa, né, que comentou também faz parte do @criar IA, tracinho IA, né? É @criar tracinho IA. Então a pessoa desse canal, ele comentou o seguinte: Cleo, ainda ontem estava falando sobre o seu canal, estava falando para minha vizinha que você mostra muito a sua vida no campo. Ela também mora em uma chácara e tem dúvidas sobre plantas
porque ela pode plantar para deixar a chácara dela ainda mais bonita. Falei também sobre suas rosas do deserto. Então essa pessoa que comentou aqui, ela é uma pessoa que admira, né, o meu canal e também é amante das rosas do deserto igual eu mesmo. Então, pessoal, é o seguinte, o meu canal, no dia que eu abri ele, eu não abri ele só no intuito de mostrar a minha vida do campo, o meu trabalho, a minha vida que eu vivo no campo. Aqui no meu canal, eu mostro tudo da minha vida, né? Desde o meu trabalho, o que eu faço, de que eu vivo, como que é. E também mostro os meus hobbies, né? Então, os meus hobbies são plantas. Sou apaixonada por planta, qualquer tipo de planta eu sou apaixonada, né? Inclusive as orquídeas, rosa do deserto. Depois, no final, vou deixar um trechinho aí das minhas rosas do deserto. Então, esse vídeo de hoje, eu quero agradecer nessas duas pessoas que comentou e, ao mesmo tempo, respondendo elas, né? E quero mostrar para ela também como que é aqui a minha chácara, né? Não só para ela, mas também para todos que tiver essa dúvida sobre morar na roça. Então eu quero mostrar que às vezes a pessoa não sabe como fazer um quintal na sua casa, como fazer um pomar, como cuidar, né? Às vezes gosta da chácara, mora na chácara, ou talvez nunca morou na chácara, mas comprou uma chácara, teve um sonho de comprar uma chácara, né? Que muitas vezes a pessoa certa idade, né, aposenta, que quer morar na roça. Às vezes morou a vida todinha na cidade. Mas quando chega naquele período que a pessoa aposenta, ele às vezes quer ir morar na roça, quer comprar uma chácara, passar os fins de semana, né? O tempo que tiver livre do trabalho, né? Vai para a chácara para curtir um pouquinho da chácara. Então, eu vou deixar aqui umas dicas, espero ser valiosa, né? Para quem tem dúvida. E ao mesmo tempo respondendo aí e agradecendo. Então, meu muito obrigado, fiquei bem feliz desses dois comentários. E igual eu falei para vocês, não que os outros para mim não teve valor, né? Mas assim, tem comentário que chama bastante atenção. E esses dois comentários me chamou bastante atenção nesse vídeo, que depois eu vou deixar aí o título do meu vídeo, a hora que eu estiver editando. Então é isso. Aqui eu tô sentado na área da minha casa, né? Vim pra dentro, que lá o sol tava um pouquinho quente, apesar de a gente estar um pouquinho debaixo da árvore, mas tava um pouco quente. Então aqui eu tô dentro da área e queria conversar com vocês um pouquinho sobre morar numa chácara, morar num sítio. Pessoal, para morar na chácara e no sítio, primeiro você tem que ter vontade, né, de morar na roça. Porque morar na roça tem as suas vantagens e tem as desvantagens também. Não é só você pensar, eu comprei uma chácara e tudo de bom, né? Então tem as partes de difícil e as partes fácil. Por exemplo, vou deixar só um exemplo aqui, morar na roça. Você precisa de uma coisa que está na cidade e você não tiver o carro para você ir lá na cidade, que hoje é difícil uma pessoa que não tem um carro, sempre a pessoa tem um carro, a pessoa tem uma moto. Então você, né, entra aqui no carro ou sobe em cima da moto, você vai às vezes pertinho, no instantinho você está de volta. Mas, às vezes você compra uma chácara que é bem longe da cidade. Então, quando você for comprar uma chácara, é a primeira dica que eu deixo aqui para vocês. Comprar uma chácara mais próximo da cidade, que seja fácil o acesso. Porque se for difícil o acesso, às vezes uma hora à noite você precisa de um remédio, ou às vezes uma pessoa adoece, você tem que correr para a cidade, e aí às vezes é difícil. Outra dica, que seja uma chácara mais, perto de mais chácara, outras chácaras próximas. Porque se você precisar de um socorro de um vizinho, né? Tem os vizinhos perto que pode te dar um socorro. Por exemplo, seu açúcar acaba, você vai no vizinho, pega emprestado. Ou às vezes até um socorro assim com um carro, né? Uma hora precisar de levar você na cidade.
ou qualquer outra coisa sem precisar de um socorro urgente, você vai contar com o vizinho. Então eu sempre falo, o vizinho da gente, ele é tudo. Ele é a farmácia, ele é o supermercado, ele é tudo. Porque sem o vizinho não tem como você morar na roça. Porque quando você precisa de uma coisa, a primeira socorro é o vizinho. Então essas duas dicas aí é duas dicas bem valiosas. Então o que acontece? Você comprou a chácara. Aqui eu vou ter que mudar o lugar, que tá ficando escuro meu vídeo. Então, pessoal, às vezes você compra uma chácara, aí você não sabe o que plantar na chácara, você não sabe como atuar na chácara. Ok, então você comprou uma chácara, por tamanho que ela seja, essa chácara, ela vai ser dividida, você tem que dividir ela. No caso, você vai dividir conforme o que você pretende fazer em cima dela. Por exemplo, vou deixar só um exemplo aqui para vocês. Eu comprei uma chácara, mas eu quero criar umas vaquinhas, né, para me beber o leite. Eu quero ter umas vaquinhas. Então, o que você vai fazer? Conforme o tamanho da sua chácara, você vai saber quantos animais você vai criar. Eu quero uma chácara só para criar animais. Tudo bem. Então, você vê o tamanho da sua chácara para você ver a quantidade de criação que você vai criar lá. Não, eu quero uma chácara, mas na minha chácara ela vai ter que ter pomar, a minha chácara vai ter que ter uma boa horta e a minha chácara eu quero criar os animais também. Galinha, eu quero criar porco, eu quero criar cachorro, eu quero criar vaca. Então, você vai ter que dividir um espaço para cada um de isso aí tudo que eu tô falando. Então, pessoal, é o seguinte, eu fui nascida e criada na roça. Muitas vezes você já pega o ritmo do que é morar na roça. A gente aprende com os pais, né? Como é o morar na roça. Então, eu sou uma pessoa que eu nunca morei na cidade. Ultimamente eu estou passando uma temporada na cidade, mas é coisa corriqueira, né? Eu fico mais na roça mesmo, até mesmo pelo meu trabalho, que é mais devido da roça. Então eu fico alguns dias lá na cidade, às vezes 1, 2 dias, mas estou aqui na roça. Às vezes eu vou e durmo lá na cidade, durante o dia eu venho para a roça, porque eu moro próximo da cidade, eu não moro longe da cidade. Então, pessoal, é o seguinte... quando você comprar uma chácara, você tem que lembrar que essa chácara, ela tem que ter água, ser boa de água. Se você pretende criar os animais, essa água tem que ser uma água adequada para os seus animais, aquela água limpinha e água com abundância, tipo vaca. Vaca bebe muita água, então você tem que ter água com abundância para ela. E aí, às vezes, você quer comprar uma chácara. Aí, não, vou só criar só galinha, vou criar uns porcos. Tudo bem, também tem que ter a água. Tem que ter o recinto. Recinto que fala? Como é que é? Você tem que ter o lugar, o espaço para você criar. Porque porco não dá para criar solto. Galinha ainda dá. As minhas aqui são criadas soltas. Eu não fecho galinha. Minhas galinhas andam todo... Onde elas queiram aqui, elas andam. Ok? Se você quer criar umas vaquinhas, né? Dependendo do tamanho da sua chácara, você primeiro tem que ver se o tamanho da sua chácara, quantos comporta de animais, né? De vaca. E tem que ter os pastos, né? Bem formadinho. Na época da seca, muitas das vezes o gado exige que você tenha uma silagem, né? Outra coisa é que eles exigem. Então, quer dizer, água limpinha, com abundância, o capim tem que ter pasto, tem a quantidade certa de criação, que você pode pôr no pasto, você não pode pôr mais, porque se você colocar mais, a comida não vai dar, né, para todas. E na época da seca exige um trato extra, no caso da silagem. Então, para você criar os animais, você que tem que ter um espaço para você fazer a silagem, a não ser que você já vai comprar a sua silagem pronta, né? Tem algum fornecedor aí que vai te vender essa silagem.
Ah, e você também precisa de um lugar onde você vai fechar seus animais. Por exemplo, tem uma vaca lá no pasto lá que precisa você curar ela. Então você tem que ter um curral, um lugar onde você fecha ela com um tronco e tudo mais. Então a sua chácara precisa, se você for criar animais, você precisa ter o curral também, para você de vez em quando trazer ela, fechar, se ela não for um gado de leite. Se for uma vaca de leite, aí você precisa do curral também, porque você vai ordenhar a vaca, né? Então tem que ser um lugar fechado, onde você vai fechar o bezerro, separar a vaca, deixar a vaca dormir separada do bezerro, para de manhã você desleitar aquela vaca. Então, se você for mexer com os animais, se for de leite ou não, você precisa de um curralzinho na sua chácara. Agora, bora às árvores, né? Que foi procurado aí as árvores. Então, por exemplo, você só quer fazer lá na chácara um pomar. Ok, eu tenho a casa, comprei a chácara, tenho em casa, mas eu não quero criar animais nem nada. Eu quero uma chácara só para mim fazer um pomar. Então, o que é pomar? Tem o pomar e tem o quintal. Tem separação das duas coisas. O que é um pomar? Um pomar é onde você vai plantar só árvore frutífera. Então você vai cercar um pedaço e você vai plantar só árvore frutífera. Esse aí é chamado de pomar. E quintal? O que é quintal? Quintal é aquele quintal, aquele espaço onde você cerca, que você tem as árvores frutíferas. Dentro desse quintal você pode fazer uma horta. Dentro desse quintal você pode plantar outros tipos de planta, tipo uma mandioca, uma batata, um inhame. Tem diversas plantas que você pode plantar. Então, esse lugar é chamado de quintal. Uma abóbora, né? Um quiabo, um jiló, tudo é chamado de quintal. Porque não é só aquele lugar que você vai plantar as árvores frutíferas. Você vai plantar de tudo, tudo. Seu quintal tem de tudo. Então, esse aí é chamado de quintal. E vamos ver então as árvores, qual que a gente deve plantar? As árvores que você deve plantar no seu pomar é a fruta que você queira, né? Ah, eu gosto de uma laranja, então vou plantar uma laranja. Não, eu gosto da manga, eu gosto da banana, eu gosto da mexerica, né? Aí você vai e planta. Ah, não, mas eu gosto do abacaxi. Você reserva uns espacinhos lá, planta o abacaxi também. Então é o seguinte, cada região do nosso país, uma das frutas predomina. É mais típico daquele lugar. Por exemplo, a uva. A uva aqui na minha região já tem muitos plantadores de uva. Mas eu não sei falar para vocês o que eles fazem, que a uva às vezes produz. Aqui na minha casa eu não consigo fazer uma uva produzir. Então, por exemplo, eu gosto da uva, mas não adianta eu plantar ela aqui na minha casa, que ela não vai produzir. Às vezes a manga aí na sua região. Aqui na minha região ela é ótima para dar manga, mas na sua região ela não presta, as mangas não prestam. Então, o que que acontece? Você vai escolher as frutas que você gosta e as frutas que a sua região permite a produzir. Porque não adianta você plantar uma planta que ela não vai te dar retorno, não vai te dar o fruto, né? Você está plantando porque você quer o fruto. Aí você vai plantar uma planta, você gosta daquela fruta, mas naquela região sua ela não vai dar. Não significa que você não pode plantar, você pode plantar. Mas muitas vezes ela não vai te dar a produção que você está esperando, porque ela não é típica daquele lugar. Então sempre tem as frutas típicas, as frutas que você gosta, né, que é as que você vai plantar na sua região, e as frutas típicas para o lugar. Deixa eu falar outra coisa para vocês também, né? A chácara então você comprou, se você for criar animais, tem que ter os lugares, né, de você fechar as criação, que no caso é o curral, água limpinha. Falei para vocês também das árvores frutíferas. E nessa chácara sua tem que ter reserva também. Quando você já compra a chácara sua tem que ter reserva. É uma parte
que você não pode mexer nela. Então aquela parte, ela é de árvore nativa. Então aquele lugar você não pode mexer. A não ser que você vai plantar outra planta que dá certo naquele lugar lá. Por exemplo, se é uma reserva de cerrado, ali tem um piqui, tem um baruzeiro, que é as árvores típicas aqui para o meu lugar. Então o que é que você vai fazer? Se ela é típica daquele lugar, você vai fazer aquelas mudas e plantar lá naquele lugar, se você queira. Se lá não tiver o suficiente que você queira, você vai plantar lá. Ah, não, mas lá já tem muito. Ok, então você vai conservar as que estão lá. Você não pode mexer, você não pode arrancar uma árvore daquela lá, porque ali é a sua reserva. A sua chacrinha, aquela é a reserva. Então ela é dividida, a sua chácara ela tem que ser dividida em reserva, lugar que você vai fazer a casa, o seu pomar, ou que seja o seu quintal, né? E o gado também tem que ser cercado para não sair de seu pasto, né? E ir para o pasto do vizinho. Então tem que ter uma cerca boa também. Inclusive a pessoa gosta de estar fazendo brincadeira aí que você compra uma chácara para descansar, né? Que você acaba nunca descansando. Por quê? Porque se a sua cerca estiver ruim, você tem que ir lá arrumar, senão suas criação vai sair, né? Se você tem um cochete não tá bom, você tem que arrumar, uma porteira tá quebrando, você tem que arrumar, o arame tá bom, você vai lá e arruma, né? E o curral quebra uma madeira, você tem que estar trocando. E aí por aí vai, né? E o quintal suja você tem que capinar. Tem uma planta ali que está precisando de tirar aquela e plantar uma outra nova. Você tem que ir lá e limpar o lugar, cortar aquela e plantar outra nova. E renovar, né, as plantas. E assim por aí vai, né? Então, pessoal, é isso. Vou mostrar para vocês aqui meu quintal. Que meu quintal não é um pomar. Meu quintal é quintal, né? Que tem de tudo. De tudo lá tem um pouquinho. Então eu adaptei para um quintal. Eu não adaptei para um pomar. Pela a chácara ser pequena e a gente quer muita coisa, né? Então, como eu vivo da minha renda da minha chacrinha, então eu tenho que dividir um espaço para cada coisa, né? Então aqui no caso eu tenho a parte onde eu cuido dos meus animais, tenho o curralzinho onde a gente fecha, né? Desleita as vacas de manhã, o qual o leite eu trabalho com a feira do produtor aqui na minha região, o qual eu faço o queijo, né? E levo para a feira para vender, fora as minhas verduras que eu planto aqui também. Tenho espaço na minha chácara que eu deixei para a gente plantar as rocinhas, onde a gente planta o milho, faz a silagem para a época da seca a gente tratar dos animais. Então a gente tem a parte também. E o meu quintal aqui é dividido com planta frutífera e também com essas outras coisas que eu planto, né? Mandioca, batata. Tem também a parte da hortinha, que verdura eu quase não planto, porque hoje é só eu mais meu esposo, o consumo da gente é muito pouco. Como eu já vou na feira, eu acabo comprando as verduras e trazendo para comer. Como a gente consome pouco, né? Então é muito raro eu plantar ali um canteirinho de alface, uns pezinhos de tomate, alguma coisa assim. É muito raro eu plantar, mas de vez em quando eu planto também. Então essa parte onde é a minha hortinha, eu planto remédio, eu faço minhas experiências com as minhas plantas, como eu fico fazendo vídeo aqui para o YouTube. Então eu sempre estou plantando muda para me fazer as minhas experiências, para me poder fazer os vídeos. E também, muitas vezes eu faço as mudas também, que eu vendo lá na feira também. Essa é uma rendinha extra também pro meu bolso, né? Então eu vendo tudo que eu produzo aqui, né? Desde o queijo do leitinho das vacas que eu faço, até uma abóbora, um quiabo, um jiló, né? Um milho verde. O que eu plantar aqui, que eu conseguir colher aqui, eu comercializo também lá na feira. Então eu vou mostrar para vocês aqui meu quintal, né? E para vocês entenderem melhor. Aqui é bem a chegada da minha casa, aonde tem a porteira da chegada. Eu mais meu esposo, nós fizemos esse cercado aqui em volta da casa de madeira, que era o nosso sonho, né, fazer esse cercado aqui. Aí a gente fez agora há pouco, deve ter mais ou menos um ano e pouquinho, que a gente fez esse cercado, que é a frente da casa. Aí aqui vocês descem, ó, bem pertinho da porta, já tem um pé de mamão, ó,
Tem uns mamão bem grandão. Esse aqui é aquele mamão colonial. Aqui a gente planta tudo sem defensivo. É tudo orgânico. A gente não coloca veneno em nada. A não ser que dá uma infestação muito grande do inseto. Aí a gente acaba tendo que fazer um controle, né? Mas vocês possam estar com as minhas árvores. Quando eu for mostrando, vocês vão ver que é falta de... Às vezes bater remédio que elas ficam assim. Aí ó, os mamão tem um sinalzinho, tá vendo? Mas pra gente isso aqui não tem nada. Não é empedrado, isso aqui é só algum bichinho que vem aqui, rói eles, né? Aí eles ficam esse sinalzinho. O pé de ata também, ó, vocês podem ver que a ata secou em cima. Ó. Mas por que que ela secou? Isso aí é uma espécie de uma doença que dá também no pé de ata. Mas as que der boa a gente aproveita, as que não der, fica aí. A gente não é de estar passando remédio, veneno. Aqui tem um pé daquele cajarana também, ó, cheio de cajazinho. Esse pé de cajarana, todo dia que vocês olharem nele, ele tem frutinho, pequenininho formando, ele tem flor e ele tem fruto já no ponto que dá para você comer. Temos o pé de caju, que nessa época não tem caju, né? A época dele vinha floração, agora mais junho, é a época dele começar a dar flor, né? Então, nesse momento ele está dando uma descansada aí. Aqui a gente chega também uns pés de mexerica, aqui a gente conhece por mexerica, mas tem região aí que conhece por pocã. Esse ano ele tá bem carregado, mas bem carregado mesmo, as gaias chegam a tá pesada, ó. Mas vocês podem olhar que as folhas não tá tão bonita. Por baixo, no verso das folhas, vocês podem ver vestígio de alguma doencinha, algum bichinho, né? Por baixo da folha aí, ó, vai lá, olha a folha. Então a gente não passa veneno. Isso aqui é tudo orgânico, o que tiver de dar certo é assim mesmo. E com essa temos vários pés de mexerica aqui dentro desse quintal, vários. Eles é uns 6, 7 pés de mexerica. Nós temos também banana. Vamos ver se a gente vê pelo menos um cacho de banana aqui para mostrar para vocês. De lá tem uns, ó, que a gente virar de lá a gente vê. Eu tenho o pé de tchatcharu, esses pés de tchatcharu que são novos, ainda não produz, mas eu tenho também que produz. Não é a época do fruto, mas eu tenho. Ah, aqui ó, eu tenho o pé de jiló também, aqui dentro do quintal. Vamos ver se tem algum fruto. Dá para vocês verem que as folhas estão todas furadinhas. Aqui os frutos, ó. Tá vendo como vai ficando tudo ruído? É porque não tem defensivo, é tudo orgânico. Olha os cachos de banana. Plantamos gueroba, né? Enquanto umas crescem, as outras já estão no ponto de tirar, a gente tira, come. E as outras vão crescendo. Aqui essa aqui já dá para comer, ó, já está no ponto de comer. Então assim, plantando assim, você nunca fica sem, mas nunca você pode largar de plantar também. Temos quiabo. Temos cana plantada, não tem nenhuma cana no ponto de chupar, mas esse aqui são os pés de cana. Mais gueiroba, ó, grandona, para cá tem mais gueiroba. Então tem vários, aqui o quintal é cheio de gueiroba. Muita gueiroba, tem mandioca. Aí, um monte de pé de mandioca, goiaba. Olha onde a abóbora veio dar, pendurada no pé de goiaba. Temos pé de acerola. Que é um pé de acerola, pé de laranja, inclusive esse pé aqui precisa nós fazer um combate nele urgente. Esse a gente vai ter que fazer um controle nele, que dá para vocês verem como as folhas estão toda preta. Isso aqui é aquele pulgão preto, se você não der um combate, ele acaba matando o pé de laranja. Então a gente tem que dar um combate, mas tem um remédio que a gente faz aí que não precisa ser defensivo e que a gente consegue controlar isso aqui, ó, tá? Que é feito... Aí dá para vocês verem que o fruto também tá feio, tá vendo? Então a gente precisa ter um controle aqui. Temos pitaia. Essa aqui é a parte onde é a minha hortinha, que tá no mato feio. É onde eu faço as minhas experiências, onde eu deixo minhas mudas, que tá precisando urgentíssimo de eu entrar aqui e limpar. Tem as árvores de jabuticaba, que são as 3 ou 4 pés. Açafrão, que por sinal tá começando a madurar. Mangueira. Coco da Bahia. Aí mais cana.
Temos os pés de figo, da onde eu pego figo para fazer doce para vender na feira. Olha. Então são esses aí os pés de figo. Esse aqui é um pé de fumo ou tabaco, para quem não conhece. Então esse aqui é um pé de fumo. Aqui eu uso ele para passar nos pulgão. A gente faz uma calda, qualquer hora eu vou vir aqui para ensinar para vocês como que eu faço a calda. E a gente bate no pulgão. Então eu uso esse aqui. Olha o tamanho da folha. Ela é uma folha assim um pouco preguenta. Mais pé de mamão. Esse aqui é um pé de graviola. Deixa eu mostrar o fruto para vocês. É o primeiro ano que ele produz. Olha. Lá é um fruto. E por aqui sim também eu vi mais outro fruto. Então é o primeiro ano que ele produz. Ó, um pequenininho. Nesse lugar que tem dois, ó. Cadê o outro? O outro era por aqui sim. Não tô vendo mais. Mas é isso, pessoal. Então a fruta, né, as árvores, você que pesquisa aí. Se tiver condição de você procurar um agrônomo também, né? Você vai ficar bem informado. Quais são as plantas mais típicas para sua região, que dá mais certo, né, para você plantar. E você planta. E bom sucesso aí com a sua chácara. Enfim, pessoal, tem várias plantas aqui dentro desse espaço aqui que eu chamo de quintal. Tem inhame, tem taioba, ainda tem um monte de coisa ali que eu não mostrei para vocês. Mas vou deixar um espacinho aqui me mostrar as minhas rosas do deserto, porque o celular já está acusando aqui que está com a memória cheia. Então é isso, pessoal. Vou deixar um tchau aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Gostou? Comente e compartilhe. E espero ter ajudado um pouquinho aí, meus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo. Fica aí com as minhas rosas do deserto aí. Mais uma filha da Eternal Summer. Ó, cheguei aqui hoje, fui contemplada com essa lindeza. Olha tanto bem bonito. 3 camadas. Essa aqui também é bem bonita. Ela é mesclada, perfumada. E o miolinho dela bem escuro. Tem várias camadas. Essa aqui é a Golden Fate. Essa aqui é uma amarela. Olha como que é bem bonita. 3 camadas. Um amarelo bem vivo. Essa aqui a EP30. Essa aqui também é bem bonita. Branquinha. Bem frufruzinha. Olha, tem várias camadas também. E bem branquinha, ó. Essa aqui é um rosa bem clarinho, com várias pétalas também. Essa aqui é a famosíssima patuma, linda demais.